You're too slow! E aí, seus doutores Nausinger, tudo beleza? Hoje vou continuar a teoria da Ginny. Bora pro vídeo. A máquina do tempo volta ao passado, e Trunks criança vai até eles, e pergunta como foi. Ginny diz que foi pior do que eles pensavam. Black tem um poder assustador, e além disso Zamasu também está envolvido nisso. Espinária criança fica surpresa ao ouvir isso, e Goku diz que eles não podiam ter voltado assim. A Espinária e a Hamlet não vão aguentar lutar contra a Black. Ele para chegar perto do poder dela, precisou do Kaioken aumentado 20 vezes. Trunks criança diz que talvez eles pudessem resolver essa treta antes de começar. Neste momento Bills chega com Whis e pergunta sobre o futuro. Vegeta diz que o Zamasu era aliado da Black. Bills diz que suas suspeitas estavam se concretizando. Zamasu está de alguma forma ligado com a Black. Trunks criança pergunta do porquê eles não voltam para uma linha do tempo antes da Black aparecer, e a derrotam lá. Trunks adulto explica que não é tão simples. Trunks do futuro fala que a linha do tempo que a Black estava agora é uma linha do tempo própria, diferente de outras linhas do tempo, e que mudar o passado não iria mudar o futuro. Trunks criança pergunta sobre o paradoxo temporal pro Trunks adulto. Trunks adulto diz que o paradoxo temporal é uma teoria, mas não existe na prática, pois quando se muda o passado, seu futuro não vai ser afetado. Caso contrário, existiria um looping temporal onde Goku morreria da doença do coração toda vez, mas ao mesmo tempo não morreria. Goku agradece o Trunks pela aquela vez. Trunks do futuro diz que quando o passado é mudado, um novo futuro surge para ele, um futuro sem qualquer ligação com sua versão antiga. Por exemplo, Ginny está morta no mundo dele, mas neste mundo está viva. No mundo dele, ele e Espinária só começaram a namorar aos 22 anos, mas neste mundo, eles começaram mais cedo. Trunks criança diz que ele não teve muitas escolhas sobre isso. Espinária pergunta se Trunks queria levar um soco no meio da boca. Trunks adulto diz que os mundos deles eram universos paralelos, com acontecimentos diferentes. Goku fica pensando, o que será que teria acontecido se a minha mãe não tivesse vindo comigo pra Terra? Será que a história iria mudar muito sem a presença dela na Terra? Trunks do futuro diz que talvez sim, talvez não, mas o que acontece é que mudar o passado não muda o futuro, mas sim cria uma nova linha do tempo, com novos acontecimentos. Isso se enquadra como universos paralelos. Bills diz que a aula estava interessante, mas eles precisavam ir atrás do Zamasu tirar satisfação. Whis diz que no momento, Zamasu não fez nada, mas ele ia fazer. Goku diz que era provável que ele criou uma espécie de clone de sua mãe para ajudar ele. Ginny diz que isso fazia sentido, já que aquela obviamente não era ela. Bills diz que só tinha uma coisa sem resposta. Como que o Zamasu criou um clone da Ginny? Raditz diz que Zamasu poderia ter usado as esferas do dragão ou algo parecido. Goku pergunta sobre as tais super esferas que o Champa estava reunindo. Bills fica sério e diz que fazia sentido, mas para ter acesso ao anel do tempo, o Zamasu precisava virar o Kaioshin. Ginny diz que isso não era bom, pois aquele senhor amarelo é o atual Kaioshin do universo 10. Bills diz que sim. Ginny pergunta o que aconteceria se Zamasu matasse ele. Whis diria que Zamasu se tornaria o Kaioshin e teria acesso a todas as linhas do tempo. Goku diz que ele não vai permitir isso, ele quer derrotar os Zamasu antes que ele destrua o futuro. Bills e Whis se preparam para ir, e Ginny diz que ela não ia dessa vez, ela ia treinar um pouco na gravidade aumentada da corporação Cápsula. Espinária pergunta se matar os Zamasu no passado ia adiantar algo. Trunks do futuro diria que duvidava muito que o futuro mudasse. Vegeta vai até a sala do tempo treinar, e Raditz decide ir treinar com Piccolo nas montanhas. Trunks fica pensando na Espinária que ficou no futuro, e diz que não existe esferas do dragão no mundo dele. Se ela morrer, seria o fim. Trunks criança olha isso, e pergunta do porquê a sua versão do futuro estava choramingando. Está triste por não conseguir proteger sua família, não conseguir proteger sua mãe, não conseguir proteger a Espinária. Espinária criança fica surpresa, e Trunks do futuro diz que queria ficar sozinho. Trunks criança diz que sua versão do futuro era uma vergonha para a raça Saiyajin, ao invés de se fortalecer para combater o inimigo, prefere ficar chorando pelos cantos. Foi por isso que ele deixou sua mãe morrer, não foi? Trunks do futuro fica irritado, e diz para sua versão criança não dizer o que não sabe. Trunks criança diz que sabe muito bem o que sua versão futura é um covarde, um inútil que não consegue nem proteger sua própria linha do tempo. Ao invés de se fortalecer para lutar, prefere fugir para o passado para pedir ajuda. Trunks adulto manda o Trunks criança calar a boca. Trunks criança diz para sua versão futura provar o seu valor, pois até agora, a única visão que ele teve do seu futuro é de um guerreiro medíocre que só chora pelos cantos por seu mundo estar sendo devastado, e que não treina para fazer a diferença. Trunks adulto parte para cima do Trunks criança, e acerta um soco no rosto da sua versão criança. Trunks criança vira o rosto, e pergunta se era só isso. Esse golpe foi patético, não machucaria nem mesmo uma criança. Trunks criança acerta um soco no rosto de Trunks adulto fazendo ele sangrar. Trunks criança diz que ele nem precisou se transformar em Super Saiyajin para tirar sangue da sua versão do futuro. Não deixa admirado que a Black o derrotou. Espinária
Espinária pergunta o que o Trunks estava fazendo. Trunks criança faz um sinal de espera com as mãos, e pergunta se Trunks do futuro ia ficar só se lamentando, ou ia tomar uma atitude. Comece tentando derrotar ele. Trunks do futuro diz que ele sempre lutou o máximo que deu para proteger o futuro. Trunks criança diz que isso é mentira. O poder dele estava bem mais fraco do que o Super Saiyajin 2 normal. Trunks criança diz que ele não treinou mais como se devia antes da Black aparecer. Trunks do futuro fica surpreso, e diz que era verdade. Depois da derrota dos androides, ele pensou em se casar com Espinária, e ter uma vida normal, e pacata com ela. Por isso parou de lutar. Trunks criança chama sua versão futura de idiota, e diz que eles são os únicos defensores da Terra. Do mesmo jeito que ele e Espinária vão ser no futuro, quando seus pais não puderem mais continuar defendendo o mundo. Não se pode parar um legado. Trunks do futuro diz que ele não esperava que Black fosse aparecer depois de tanto tempo em paz. Trunks criança diz que mesmo assim, eles deveriam continuar se fortalecendo, e manter o legado para defender o planeta. Se eles tivessem treinado, com certeza, eles poderiam ter dado algum trabalho para Black. Espinária pergunta se ele nem sequer vai treinar a filha deles. Ele não vai honrar o sangue Saiyajin dela. Trunks do futuro diz que queria dar uma vida pacata para a pequena Jeanne. Trunks criança diz que ela possui o sangue da raça guerreira dentro dela. Ela precisa estar pronta caso uma ameaça apareça no futuro além da Black. Caso contrário, ela poderá ser morta. Trunks do futuro sorri, e diz que finalmente entendeu o que sua versão jovem queria explicar. Ele não deve parar, pois a Black não vai ser a última ameaça do futuro, e nem sempre eles vão poder contar com os guerreiros do passado. Trunks criança sorri, e diz que foi exatamente isso que ele quis dizer. Trunks do futuro diz que ele não vai fraquejar, e vai se tornar mais forte pelo bem de Espinária e Jeanne. Trunks criança diz que ele entendeu bem. Trunks do futuro pergunta se ele gostaria de ajudar ele a treinar de novo para se fortalecer. Trunks criança diz que sim, que seria ótimo treinar com sua versão do futuro. Espinária diz que também ia lutar. Enquanto isso, Bills chega ao planeta do Goasu, e Zamasu tinha acabado de matar ele, pois então faz sua técnica especial de voltar no tempo, voltando alguns minutos, e ao voltar, Zamasu estava indo na direção de Goasu com uma lâmina de energia, e Goasu diz para Zamasu parar com isso. Nesse momento Goku acerta um soco nele. Zamasu pergunta o que estava acontecendo. Goku se transforma em Super Saiyajin 2, e diz que não vai permitir que Zamasu clone sua mãe para destruir o futuro. Zamasu pergunta como ele sabia do seu plano. Goku diz que ele mesmo ia acabar com Zamasu. Goasu pergunta do porquê o Zamasu estava querendo matar ele, pois fala que Zamasu quer destruir os humanos, deixando Goasu mais indignado, e pergunta se Zamasu não tinha entendido os humanos. Zamasu diz que os humanos eram a escória da criação, e por isso ele deveria exterminar a humanidade, não importando os meios, e o primeiro humano que vai morrer vai ser o Son Goku. Zamasu parte pra cima de Goku, e Goku ia atacar Zamasu, mas Bills entra na frente, e diz que isso ia acabar ali agora. E agora, será que algo aconteceu no futuro? Ou será que Black vai continuar atormentando as pessoas? Não perca isso na próxima parte. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!